Você já percebeu como algumas das maiores transformações da sua vida aconteceram em silêncio? Isto pode literalmente transformar rapidamente sua vida. No budismo, há um ensinamento profundo sobre o poder do recolhimento. O Buda se retirava para a floresta, longe do burburinho do mundo, não para fugir da realidade, mas para se encontrar com ela de forma pura e sem interferências. E é nesse silêncio sagrado que algo misterioso começa a acontecer. Mas por quê? Será que você já confiou tanto em algo a ponto de não precisar explicar, justificar ou provar para ninguém? A fé, dentro da visão budista, não é um grito. É um estado de consciência. É quando você senta, fecha os olhos e, mesmo em meio ao caos, consegue sentir uma presença serena te envolvendo. Não é preciso falar para fora, basta ouvir por dentro. Você já experimentou essa quietude? O silêncio guarda um segredo que a mente barulhenta jamais poderá entender. E talvez seja por isso que os mestres orientais sempre dizem: a boca fecha quando o coração se abre. Enquanto o mundo corre, julga, duvida, o verdadeiro buscador se aquieta. Ele não expõe seus pedidos, não debate seus milagres. Porque sabe que há uma força maior agindo nos bastidores da existência, onde os olhos não veem, mas o espírito sente. E se o que você tanto espera já estivesse sendo preparado agora mesmo, longe das aparências, longe dos ruídos? Continue comigo. Há algo que você precisa lembrar. Você já teve a sensação de estar à beira de algo, mas sem saber o que? Há momentos em que o peso da vida parece insuportável. Contas que não param de chegar, decisões que não sabemos como tomar, pessoas que não compreendem nossa dor. É como estar no meio de uma tempestade, tentando manter o barco à tona, mas sem terra firme à vista. Você já se sentiu assim? Essa angústia silenciosa, esse desespero que a gente carrega sorrindo, disfarçando para não preocupar ninguém. Ele fala mais sobre a alma do que 1000 palavras. E, no fundo, tudo o que se quer é um sinal. Uma prova de que algo, ou alguém, está nos ouvindo. Que não estamos lutando sozinhos. É nesse ponto, onde a mente se cala por exaustão, que a oração surge. Não como uma fórmula mágica, mas como um grito silencioso da alma pedindo socorro. E aí, uma pergunta antiga retorna: a quem você entrega seu sofrimento? No budismo, aprendemos que o sofrimento não é um castigo, mas um mestre. Ele nos traz de volta para o agora. Ele nos faz enxergar que nenhuma resposta virá de fora, porque tudo, absolutamente tudo, começa dentro. A oração, quando feita com o coração desperto, é mais que um pedido. É um momento de renascimento. Você para, respira, se conecta com o sagrado que habita em você e percebe: eu ainda estou aqui. Ainda há vida em mim. Ainda há esperança. E isso já é o começo do milagre. Na tradição budista, fala-se muito sobre o coração de Bodhisattva, aquele que, mesmo em meio à dor, escolhe agir com compaixão, com fé, com consciência. E isso começa com uma decisão silenciosa: confiar. A fé, nesse caminho, não é uma crença cega. É uma aliança sutil entre você e o fluxo da vida. É quando você deixa de nadar contra a correnteza e aprende a flutuar, confiando que o rio sabe para onde está indo. Você já experimentou esse tipo de entrega? É nesse instante que o invisível começa a se mover. Não há fogos, não há promessas, mas há uma mudança. Primeiro interna, depois externa. Uma serenidade que chega sem aviso. Um alívio que não vem do mundo, mas de dentro. E então, como se o universo ouvisse esse sussurro da alma, coisas começam a acontecer. Um pensamento novo, uma ideia, um encontro, um convite, uma porta que se abre sem esforço. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou.
É assim que a transformação começa. E o mais curioso, você pode estar cercado de problemas, mas sente paz. Pode ainda não ter encontrado todas as respostas, mas tem uma certeza firme: algo dentro de você já mudou. É como se uma chave tivesse girado no escuro. Você não viu, mas ouviu o clique. Sentiu. E isso é inegável. Essa é a verdadeira oração, aquela que não precisa ser dita em voz alta. Ela acontece no silêncio, no coração. E é nesse espaço sagrado que os maiores milagres se manifestam. Você consegue sentir esse movimento agora? Se sim, não ignore. Algo já começou. Quantas vezes você já se pegou repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo que não queria mais viver aquilo? Existe um ciclo invisível, alimentado por memórias antigas, traumas silenciosos e crenças que herdamos sem perceber. No budismo, isso é chamado de samsara, o ciclo de nascimento, sofrimento e repetição. E a grande pergunta é: como quebrar esse ciclo? Tudo começa com consciência. Você já se olhou com compaixão suficiente para dizer: eu posso escolher diferente? Libertar-se de padrões negativos não é fácil. Carregamos culpas que não nos pertencem, medos que não nasceram em nós, pensamentos de escassez que foram plantados em silêncio, geração após geração. E sem perceber, nos tornamos prisioneiros de uma programação inconsciente. Eu não mereço, nada dá certo para mim, dinheiro é sofrimento. Mas, e se você pudesse reescrever esse roteiro? No caminho budista, a transformação não vem por força, mas por clareza. Meditar, orar, silenciar, são práticas que nos ajudam a enxergar esses padrões e, principalmente, a soltar o que já não serve. Como folhas secas que caem no outono, permitindo que algo novo floresça. Você já sentiu isso? O alívio de deixar um velho peso para trás? Quando a culpa é solta, o coração se expande. Quando o medo é acolhido, a coragem desperta. Quando o pensamento muda, a realidade responde. É aí que a verdadeira renovação começa. Você já desejou ter dinheiro, mas com paz? Sem sacrifício, sem culpa. Prosperar, segundo os mestres budistas, é um estado de equilíbrio. É quando você se conecta com a abundância do universo, não para acumular, mas para viver com dignidade, fluidez e alegria. Não há mérito em sofrer para conquistar. O sofrimento não é moeda espiritual. A paz, sim, é o verdadeiro sinal de alinhamento. E quando você entra nesse fluxo, o inesperado começa a acontecer. Depósitos que chegam. Ideias que surgem no silêncio. Pessoas que aparecem com soluções. Caminhos que se revelam onde antes só havia muros. Isso é o que os mestres chamam de causas e condições. Tudo se organiza para beneficiar aquele que está alinhado com a verdade do seu coração. Você sente que já está entrando nesse novo tempo? A espiritualidade, quando vivida de forma autêntica, atrai prosperidade natural. Porque o universo responde à coerência. Quando sua intenção, sua mente e sua ação vibram na mesma frequência, portas se abrem. E mais do que isso, o que foi tirado, o que foi negado, o que parecia perdido, começa a voltar. Multiplicado. Você percebe esse movimento? Talvez agora mesmo, forças invisíveis estejam trabalhando em seu favor. Talvez o que você tanto pediu já esteja a caminho. Talvez a abundância esteja mais perto do que você imagina, esperando apenas que você diga sim, com o coração limpo, com a fé acesa, com a alma desperta. Nem tudo que é sagrado pode, ou deve, ser explicado. Na jornada espiritual, principalmente sob a luz do budismo, há vivências que não cabem em palavras. Momentos de silêncio profundo em que algo dentro de nós desperta, transforma, e simplesmente é.
E nesse instante, nasce o verdadeiro testemunho, não aquele que precisa convencer, mas o que transborda naturalmente. Você já sentiu algo tão forte dentro de si que sabia, sem dúvida alguma, que era real, mesmo que ninguém mais pudesse ver. A oração, quando vivida de verdade, não precisa ser anunciada em voz alta, nem defendida com argumentos. Ela se torna parte de quem você é. E quando isso acontece, o seu simples olhar, a sua calma, sua presença, já falam por si. É nesse ponto que a fé deixa de ser um esforço e passa a ser um estado de ser. Talvez você sinta vontade de compartilhar essa experiência com alguém. E tudo bem. Mas lembre-se, o milagre, quanto mais íntimo, mais sagrado ele permanece. Não por egoísmo, mas por respeito. A energia da fé é como uma chama delicada, deve ser protegida do vento da dúvida e do julgamento. Então, se algo em você se moveu com essas palavras, diga apenas: eu recebo com gratidão. E permita que esse simples ato seja sua aliança silenciosa com o universo. E agora, respire fundo. Você percebe que algo mudou? Não do lado de fora, ainda, mas dentro. No caminho budista, chamamos isso de samadhi, um estado de consciência onde a presença, confiança e paz. Não importa quanto tempo a vida levou para chegar até aqui. Não importa o quanto a lógica diga que ainda não há soluções. Algo foi ativado. Uma chave girou. Você consegue sentir? Talvez seja sutil. Uma leveza nova no peito. Uma tranquilidade sem motivo. Uma certeza que não veio da razão. É assim que a abundância começa a se manifestar, de dentro para fora. Primeiro, como confiança. Depois, como realidade. A partir daqui, siga com a certeza de que há forças maiores em movimento. Que o que te pertence, por direito divino e por merecimento espiritual, está a caminho. Que a vida está se reorganizando, agora mesmo, para te favorecer. Você está pronto para receber o que pediu? Então guarde esse momento como quem guarda um tesouro. Não pelo que ainda virá, mas pelo que já nasceu dentro de você. A nova fase já começou. E nada, absolutamente nada, será como antes. Para complementar este conhecimento, assista a um dos vídeos que serão recomendados aqui no final. Se gostou, curta e se inscreva no canal.